Olá, pessoal. Nesse vídeo, ainda falando sobre essa questão da ciência e dos milagres, sobre esse argumento, né, de que milagres não podem ser aceitos porque violam as leis da natureza. Então, esse argumento, ele não leva em conta uma crítica bastante forte aí na história da ciência, em vários autores. Eu vou trazer aqui um autor, que é o Bruno Latour, no livro Ciência e Ação, tá? Fazer um argumento que ele traz aqui. Que esse argumento que as pessoas têm como a natureza seria o árbitro, né? A natureza seria o árbitro. Eu vou resolver se uma coisa é científica ou não, recorrendo à natureza. Muito simples. Se eu observo aquilo na natureza, é científico. Se eu não observo na natureza, não é científico. Qual é o problema desse argumento aí? Bom, o Latour vai falar assim: a natureza é, temos duas soluções, duas suposições quase que simultâneas para esse caso. Primeiro, a natureza é a causa final da resolução de todas as controvérsias, uma vez que as controvérsias estejam resolvidas. Ou seja, a natureza só entra depois que já está resolvida a controvérsia. Segundo, enquanto durarem as controvérsias, a natureza aparecerá simplesmente como uma consequência final delas. Ele usa o argumento que você pega, por exemplo, vamos pegar o Darwin, tá? Seleção natural lá do Darwin. Se você for olhar o Darwin, na época do Darwin, tá? Quando ele escreveu, os argumentos que ele tinha lá não eram muito convincentes. Olha, porque a evolução já se conhecia. Né? O que o Darwin trouxe foi o argumento da seleção natural. Esse argumento da seleção natural, para o Darwin, não foi muito convincente. Por quê? Porque nós não tínhamos muitos fósseis na época. A gente não sabia como esse mecanismo de hereditariedade passava de uma geração para outra, a gente não conhecia o DNA. Os trabalhos de Mendel, Darwin não conhecia, tá? Então, ele não tinha muitas ferramentas para ele defender a tese dele. Ele sustentou a tese dele, mas por uma convicção dele, porque ele acreditou na tese. É isso que o Bruno Latour está dizendo aqui. A natureza, ela aparece só no final, quando a controvérsia já está resolvida. Quando alguém quer atacar a alegação de um colega, criticar uma visão do mundo, mobilizar uma afirmação, não pode simplesmente dizer que a natureza está do seu lado, porque simplesmente nunca será suficiente. Será obrigatório o uso de outros aliados além da natureza. Se houver sucesso, então a natureza será suficiente, e todos os outros aliados e recursos serão redundantes. Uma analogia com a política pode ajudar um pouco nesse ponto. A natureza, nas mãos do cientista, é um monarca constitucional, muito parecido com a rainha Elizabeth II. Do trono, ela lê com o mesmo tom, a mesma majestade e convicção um discurso escrito por um primeiro-ministro conservador ou trabalhista, dependendo do resultado da eleição. Na verdade, ela acrescenta alguma coisa à disputa, mas só depois que a disputa terminou. Enquanto a eleição está em curso, ela não faz nada além de esperar. Essa súbita reversão das relações dos cientistas com a natureza e com os outros cientistas é um dos fenômenos mais intrigantes que já encontrei a seguir seus passos. Acredito que seja a dificuldade de entender essa simples reversão que tenha feito da tecnociência algo de sondagem tão difícil até agora. Aí vem aqui outra parte aqui. Descartes não fica muito tempo do lado certo da linha divisória entre o que é ciência e o que não é ciência. Descartes, né? Ele questionou, fez um método científico, né? Baseado na dúvida. Porque ele se obstina em encher o espaço com vórtices e nega qualquer forma de ação à distância, como a gravitação. Olha, Descartes, o racionalista, ele defendia um modelo espacial de cosmologia que era baseado em vórtices. Não tinha ação à distância, era tudo mecânico. Hoje a gente sabe que tem ação à distância.
Então, de que lado o Descartes está? Ele está do lado da ciência? Será que ciência é um conceito absoluto? No que se opõe diretamente a Newton, cujo espaço vazio e cuja gravitação não mediada são por ele vistos como o mesmo horror com que ele vê a crença em bruxaria e em qualidades ocultas. O Newton foi acusado pelo Leibniz de inserir esoterismo na ciência, quando ele propôs que a ação da gravitação era a distância. Leibniz falou assim: isso é esoterismo. Por fim, afinal, talvez tenhamos de concluir que Newton é só Newton, está do lado certo da linha divisória, e que todos os outros antes dele viveram na escuridão da não-ciência. Mas isso é impossível também, porque Newton é ridicularizado pelos cientistas na parte continental da Europa, está falando do Leibniz, porque o consideram reacionário, por querer reinserir no quadro a sua atração misteriosa e por carecer dos mais básicos princípios do método científico, que é a mente cética e sem preconceitos. Além disso, Newton acredita que a alquimia, exatamente na época que está escrevendo, a principia a matemática. A alquimia, ele é um grande alquimista, né? Ele tem mais textos escritos de alquimia do que de ciência. Então, de onde está o Newton? Está do lado da ciência? A única conclusão lógica de tal crença e lógica é que, afinal, ninguém na Terra é racional o tempo todo. Então, esse apelo à racionalidade e negar os milagres, cara, nem Descartes, nem Newton seguiu isso. E outros exemplos também, vão por aí afora. Agora, outra coisa que eu queria falar. O pior ainda está por vir. É interpretado como milagre o fato de, às vezes, essas teorias abstratas, independentes de qualquer objeto, mesmo assim acabarem influenciando o que acontece embaixo, a ciência empírica. Milagre, de fato, é ver um trevo combinar-se com precisão às rodovias, cujo fluxo ele redistribui. É engraçado ver como os racionalistas admiram um milagre desse tipo, ao mesmo tempo que ridicularizam os romeiros, derviches ou criacionistas. É tão grande o fascínio deles por esse mistério que se deleitam dizendo que a coisa menos compreensível do mundo é o mundo ser compreensível. Então, eles não se dão conta disso. Essa ideia de que o mundo é compreensível, de que ele possa seguir leis estáveis, né? Isso já por si só já é um grande milagre. Não há nada que obrigasse a isso. Por que, que é assim? Então, essa questão que eu trouxe aqui do Bruno Latour foi para tentar relativizar um pouco essa questão da ciência, tá? E essa rejeição dos milagres a priori como algo que é oposto à ciência, como se tudo pudesse ser descrito no âmbito da racionalidade. Muito obrigado, então.